Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar o que movimentaram as cotações da Bolsa de Chicago, especialmente para a soja, nessa quarta-feira. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado, é o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é consultor das safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Luiz, um dia de movimentações de alta e boas altas para a soja lá em Chicago, né? Exatamente, Guilherme. O mercado hoje aí se preparando, né, para as últimas sessões do ano e encontrando suporte, no caso da soja, no clima pouco favorável que voltou aí ou deve voltar a impactar as lavouras da Argentina e parte do sul do Brasil, com destaque Rio Grande do Sul, né? Os últimos dias até a gente recebeu algumas chuvas na zona núcleo da Argentina, no Rio Grande do Sul também, mas a tendência é que os últimos dias do ano agora e os primeiros dias de 2023 sejam de pouca umidade, o retorno da baixa umidade para essas regiões, e isso coloca em risco a safra dessas regiões, né? A gente sabe que no Brasil, o resto do país, né, do Paraná para cima, dá para colocar assim, as lavouras vêm se desenvolvendo bem, mas realmente aqui no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem problemas, a gente teve atraso de plantio por falta de umidade, e se não chover em janeiro, a safra gaúcha e safra catarinense vão estar em risco, elas já estão em risco, na verdade, né? Mas aí, se a gente não tiver chuva em janeiro e início de fevereiro, a gente vai ter problemas maiores. E da mesma forma que ocorre no sul do Brasil, ocorre na Argentina também, que o plantio também foi atrasado, né, por falta de umidade. E se não chover em janeiro e fevereiro, a gente vai ter problemas produtivos. Então o mercado começa a especular, né, que a safra dessas duas regiões aí, a principal região produtora da Argentina, que é a zona núcleo, e o Rio Grande do Sul, principalmente, pode ter problemas aí em 2023 e isso traz força aí para os contratos na sessão de hoje. E aí, Luiz, a tendência é de que esse mercado climático siga tendo protagonismo daqui para frente? Sem dúvida, as atenções do mercado, elas nesse momento são centralizadas, ficam centralizadas no clima na América do Sul, tanto agora para o desenvolvimento da safra como para a colheita, que deve começar aí no Paraná e no Mato Grosso, ali no finalzinho de janeiro. Então, as atenções são centralizadas aqui, sim, exatamente para saber o tamanho da produção sul-americana que vai entrar no mercado a partir aí de janeiro e fevereiro. Então, isso é fundamental para a gente entender aí os rumos do mercado em Chicago no primeiro semestre, né? O mercado de Chicago dá muita importância para o tamanho da safra sul-americana, exatamente, né, porque concorre com a safra norte-americana aí no mercado internacional. Outro fator, Guilherme, só para complementar, que a gente também tá vendo como positivo nesses últimos dias, é essa reabertura, né, entre aspas, da economia chinesa aí, após as maiores restrições com relação à onda de Covid, né, que teve agora nos últimos meses por lá. E esse afrouxamento das restrições deve levar a um maior interesse de compra por parte dos chineses, né, no mercado internacional, não só por soja, como por outras commodities, né? E isso também é um fator que traz força aí, tanto para a soja como para outras commodities, não só agrícolas, como também energéticas e metálicas. Luiz, justamente falando dessas outras commodities, hoje Chicago também teve altas para milho, para trigo, é tudo mais ou menos esses mesmos sentimentos, essas mesmas explicações? Exatamente, no caso do milho também pesa o clima, né? O trigo nesse caso não, porque a gente já encerrou a colheita por aqui no hemisfério sul, né, do trigo de inverno, mas no caso do milho sim, tem um pouco também desse clima na Argentina principalmente, né, porque ainda é cedo para a gente falar da parte grossa da produção de milho no Brasil, né, que é a safrinha, que é um pouquinho mais à frente, mas com relação à produção de milho da Argentina também, a gente tem preocupações, o mercado tem preocupações, exatamente porque esse clima pouco úmido, né, com baixa umidade, temperaturas elevadas, né, esse clima que vem sendo registrado aí nos últimos meses na Argentina, também compromete o desenvolvimento das lavouras de milho. Então, também é um fator. E, né, também complementando esse caso essa questão envolvendo a economia chinesa, a reabertura que mexe com o mercado como um todo, né, a demanda chinesa.
Então, os fatores são bem parecidos também para essas outras culturas. Luiz, diante de todo esse cenário, o produtor brasileiro, claro que não aquele mais ao sul, que você já comentou que deve estar enfrentando problemas, mas aquele das outras áreas do país, que vai colher uma boa safra, tudo indica, a partir do ano que vem. É o momento, então, de segurar um pouquinho essas vendas e apostar em boas oportunidades em 2023? A gente tem uma diferença ainda interessante entre safra disponível, né, que é algo que a gente tem na mão ainda, né, de soja, com relação à safra nova, que é a safra que vai entrar. Então, a gente tem uma diferença de preços, né, os preços da safra nova são mais fracos, exatamente porque até esse momento, até os últimos dias, o mercado trabalha e nós trabalhamos ainda com uma safra grande no Brasil e provavelmente grande na Argentina. O mês de janeiro vai ser decisivo para a gente saber isso, né? Mas realmente as outras regiões do país elas vêm se desenvolvendo bem as lavouras e a gente deve ter uma colheita grande. Então a gente tem que ver o tamanho da perda, se acontecer de fato, né? No Rio Grande do Sul e na Argentina, para a gente ver até onde Chicago pode ter fôlego, né? Então hoje a gente está falando de uma diferença de R$10 entre safra disponível e safra nova. Essa diferença naturalmente pode cair se as perdas aumentarem. Mas a tendência atual, é importante a gente falar, a tendência atual ainda é de uma safra grande no Brasil e isso pode pesar sobre os preços a partir de fevereiro, a partir do avanço da colheita, fevereiro, março, né? Então é importante o produtor ficar de olho, né? Porque pode ser que os preços não tenham fôlego, né? Mesmo com algumas perdas aqui no Rio Grande do Sul ou na Argentina. Então, o produtor que vendeu pouco, que é a maior parte dos produtores do Brasil, eu acho que poderia avançar um pouquinho mais para não deixar esse risco tão grande, né, com relação a volumes da safra nova. Então, eu acho que oportunidades vão aparecer, mas eu acho que o patamar atual de preço já é bem interessante. E se o produtor quiser preços maiores, ele vai ter que apostar, de fato, em quebras na Argentina ou no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, para poder ter esses preços maiores no primeiro semestre. Sem essas quebras, sem esses problemas relevantes, né? Porque problema pequeno a gente sempre tem, então a gente tem que trabalhar com problemas relevantes de fato. Sem esses problemas relevantes, a gente não vai ter preços mais fortes no primeiro semestre, né? Então é isso que o produtor tem que medir nesse momento, né? Tem que pesar aí o quanto de risco ele tá a fim de tomar nesse momento, porque se a gente colher uma safra grande no Brasil, que é a tendência atual ainda, a gente vai ter preços mais pressionados no primeiro semestre aí de 2023. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse momento do mercado para os preços da soja aqui no Brasil, lá em Chicago. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Tá joia, Guilherme. Agradeço o convite mais uma vez. Feliz ano novo a todos aí, que 2023 seja um ano de bons resultados, boa rentabilidade aí para os produtores brasileiros principalmente. E que a gente não tenha grandes problemas aqui no Rio Grande do Sul, que apesar desses problemas ajudarem aí nas vendas de outros estados, nos preços brasileiros, a gente sabe que o produtor gaúcho tem sofrido bastante aí com problemas climáticos, né? Na última safra foi assim, e a gente espera que ele se recupere nesse ano, e que mesmo assim a gente consiga ter preços, né, interessantes no mercado aí, porque tem todo aí o fator safra americana ainda no ano que vem para a gente definir e tudo mais, então a gente pode ter oportunidades. Espero que seja com uma safra cheia no Brasil aí para o produtor poder vender volumes recordes de novo, a gente poder exportar volumes recordes e a gente ter bons resultados de novo na safra brasileira. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme. Obrigado, até a próxima. O Luiz Fernando Gutierrez, ele que é consultor da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que movimentou as cotações da soja na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. A soja que fechou em alta no pregão deste dia, impulsionada pelo clima na América do Sul. Luiz destacando uma situação complicada para clima e para as lavouras na Argentina e no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e isso tem sustentado as cotações da soja em patamares elevados na Bolsa Norte-Americana. A expectativa para o primeiro semestre de 2023 é justamente entender o tamanho que vão ser essas perdas. Essas áreas esperam que as chuvas possam aparecer em janeiro, fevereiro, para ainda tentar recuperar alguma coisa, mas a expectativa é de que as perdas vão aparecer. Resta saber justamente o tamanho disso e como é que isso vai impactar nos preços. O Luiz ainda destacando que mesmo com perdas no Rio Grande do Sul,
A expectativa ainda é muito positiva para a safra brasileira, então isso pode pressionar preços no primeiro semestre, mesmo diante de perdas. Então vai ser justamente esse tamanho da perda na Argentina e no Rio Grande do Sul que vai balizar essas cotações em 2023. Diante disso, a recomendação do Luiz Fernando Gutierrez é que o produtor aproveite esse momento, avance um pouquinho na comercialização que está bastante lenta até aqui, justamente para se precaver um pouquinho, não apostar tanto nessas condições climáticas e aí deixar uma parte menor para vender depois, quando essas perdas já estiverem mais consolidadas. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que encerraram as cotações desta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. Você vai acompanhar aí na tela, começando pela soja. Grandes elevações, conforme o Luiz Fernando Gutierrez já tinha destacado para a gente. Janeiro 23 valendo $15,08 o bushel, alta de 26,5 pontos. Março 23 subindo 27,5 pontos, valendo $15,16 o bushel. Maio 23 valendo $15,23 o bushel, alta de 27,25 pontos. E o julho 23 valendo $15,27 o bushel, alta de 27,75 pontos. Agora o milho também fechando em alta nessa quarta-feira lá em Chicago. Março 23 valendo $6,83 o bushel, alta de 8,25 pontos. O maio 23 valendo $6,82 o bushel, alta de 8,75 pontos. Julho 23 subindo 9 pontos e valendo $6,75 o bushel. E o setembro 23 valendo $6,29 o bushel, alta de 6,25 pontos. Agora, para encerrar, o trigo também com uma quarta-feira positiva para o trigo lá em Chicago. Maio 23 valendo $7,92 o bushel, alta de 11,50 pontos. Julho 23 valendo $7,96 o bushel, alta de 11,75 pontos. E o setembro 23 que subiu 12 pontos para ser cotada a $8,02 o bushel. Eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta ou seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.